Todos vocês, alunos, tinham muitos privilégios antes de virem para Gileade. Talvez vocês tenham servido como pioneiros regulares, pioneiros especiais, servos de construção ou missionários. Vocês talvez tenham servido no circuito ou em Betel. E vocês tiveram mais um privilégio. Vocês passaram 5 meses recebendo treinamento intensivo na escola de Gileade. E sem dúvida, todos vocês são muito gratos pelas orientações que receberam. Provérbios, capítulo 28, versículo 20, diz que o homem fiel receberá muitas bênçãos. E sem dúvida, todos vocês, nesse dia de formatura, se sentem muito abençoados por Jeová. Nós estamos muito felizes por vocês e temos certeza que vocês terão muitas bênçãos e privilégios nas suas designações. Mas agora eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Será que os privilégios tornam vocês privilegiados? A resposta vai ajudar vocês a terem o ponto de vista correto sobre o treinamento que vocês receberam em Gileade e sobre qualquer privilégio que vocês talvez recebam em suas designações. E a resposta também vai ajudar todos nós a sermos modestos e humildes em qualquer designação que Jeová nos der. Então, os privilégios nos tornam privilegiados? A resposta simples é não. Mas em alguns idiomas, a palavra privilégio pode passar a ideia errada. Por exemplo, em inglês, privilégio passa a ideia de superioridade. Talvez se fale de uma classe privilegiada, ou seja, pessoas que são consideradas pelo mundo como mais importantes do que outras por causa da família delas ou por terem muito dinheiro. Até um privilégio que nós recebemos na organização de Jeová poderia ser mal interpretado como algo que recebemos porque somos especiais ou melhores do que outros. Em outros idiomas, é ainda mais fácil passar uma ideia errada com a palavra privilégio. Por exemplo, em japonês, durante muitos anos, os irmãos usavam a palavra token para traduzir a palavra privilégio. E se olharmos no dicionário, essa tradução está correta. Mas muitos irmãos japoneses não se sentiam muito bem em usar token porque essa palavra é formada pela combinação de 2 caracteres chineses. Toku, que significa especial, e ken, que significa direito. Então, literalmente, isso significaria que vocês têm o direito especial de cursar Gileade. Eu tenho o direito especial de servir em Betel. Mas todos nós sabemos que não é assim. Então, imaginem a alegria dos irmãos japoneses quando saiu o estudo 35 na Sentinela de setembro de 2019. Tinha o título, Os humildes são preciosos para Jeová. E nos parágrafos que falam sobre a necessidade de sermos humildes quando outros recebem privilégios de serviço, os tradutores japoneses aplicaram o princípio da tradução com base no sentido. Em vez de traduzir de acordo com a definição do dicionário e chamar os privilégios de direitos especiais, eles usaram oshinokikai, oportunidades para servir. Os irmãos ficaram muito felizes. Os privilégios não são direitos especiais. Pelo contrário, eles nos dão mais oportunidades de servir a Jeová e aos irmãos. Será que isso quer dizer que nós não podemos usar a palavra privilégio? Não necessariamente. Mas nós temos que entender o sentido correto dessa palavra no contexto espiritual. Um jeito de ter o entendimento correto é examinar como essa palavra, privilégio, foi usada na tradução do Novo Mundo. Por exemplo, em Lucas, capítulo 1, versículo 43, Elizabeth descreveu a visita de Maria, mãe de Jesus, como privilégio. Será que Elizabeth quis dizer que ela tinha o direito especial de receber Maria na casa dela? Não. Pelo contrário, ela considerou aquela visita como uma bênção de Jeová. Atos 7, 46, fala que Davi pediu a Deus o privilégio de providenciar uma morada para o Deus de Jacó.
E em 2 Coríntios 8:4, Paulo falou que os cristãos suplicavam insistentemente pelo privilégio de participar no serviço de ajuda aos santos. Davi e Paulo não estavam falando sobre algum direito especial. Pelo contrário, eles estavam falando da oportunidade de servir a Jeová e aos irmãos. Então, que não sejamos enganados pelo sentido que o mundo geralmente dá à palavra privilégio. Em Lucas, capítulo 17, versículo 10, encontramos algo que vai nos ajudar. Por favor, abram suas Bíblias. Quando recebermos um privilégio ou uma oportunidade para servir, vamos nos lembrar dessas palavras e do conselho de Jesus. Lucas, capítulo 17, versículo 10. Ele disse: "Da mesma forma, quando vocês tiverem feito todas as coisas que lhes foram designadas, digam: somos escravos imprestáveis. O que fizemos é o que devíamos fazer." É claro que isso não quer dizer que eles deviam se considerar inúteis ou sem valor. Uma nota na Bíblia de Estudo explica: o contexto mostra em que sentido o escravo devia se considerar imprestável. Ele devia ter um ponto de vista modesto sobre si mesmo, sem achar que merecia reconhecimento especial ou elogios. E é assim que nós devemos nos encarar quando recebemos privilégios de serviço. Vamos ver outro significado da palavra privilégio. Certo dicionário define privilégio como direito associado especificamente à posição ou cargo. Mas nem todos os privilégios envolvem uma designação ou um cargo específico. O número de cargos na organização de Jeová é limitado. As oportunidades para servir são ilimitadas. Por favor, abram em Mateus capítulo 20. Vamos ler os versículos 25 a 27. Aqui Jesus mostrou que é mais importante servir a outros do que ter um cargo. O irmão Lett já falou qual era a situação aqui. Foi quando a mãe de Tiago e João pediu a Jesus que desse posições especiais para eles no reino. Versículos 25 a 27. Veja o que Jesus disse. Mas Jesus os chamou e disse: "Vocês sabem que os governantes das nações dominam sobre elas e que os grandes homens exercem autoridade sobre elas. Não deve ser assim entre vocês. Mas quem quiser se tornar grande entre vocês tem de ser o seu servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês tem de ser o seu escravo." Então, em vez de procurar ter uma posição de autoridade, os cristãos procuram cuidar das necessidades de outros, ou seja, servir humildemente como escravos. É interessante que 1 Timóteo 3:1 usava a expressão alcançar o cargo de superintendente. Mas a edição revisada da tradução do Novo Mundo diz: se um homem está se esforçando para ser superintendente, deseja uma obra excelente. Isso enfatiza não o cargo ou a posição, mas as qualificações necessárias para alguém que se esforça para servir outras pessoas. Tem muitas oportunidades de servir que não envolvem uma designação ou um cargo especial. A Bíblia menciona vários exemplos de homens e mulheres que eram esforçados. Por exemplo, Dorcas. Eram muitas as boas obras que ela fazia e a ajuda que dava aos pobres. Joana, Susana e muitas outras mulheres ajudavam Jesus com seus recursos. E enquanto Paulo estava na prisão, Tíquico serviu como mensageiro pessoal dele. Marcos ajudou Paulo de maneiras práticas, talvez levando alimento para ele. Então, quando vocês forem para suas designações, lembrem-se, privilégios não tornam vocês privilegiados. E mesmo que os privilégios que vocês recebam não envolvam uma designação específica, aproveitem cada oportunidade para trabalhar como escravos para Jeová e para servir aos seus irmãos mais plenamente.